paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua Mashiach, meus irmãos. Amados, nós estamos aqui mais um estudo diante de Yahshua, diante dos 144 mil que estão espalhados, né? E nós estamos aqui ajuntando essas pedras preciosas, selando para que todos estes que estão inscritos possam ser arrebatados como primícias. Hoje o estudo é maravilhoso, irmãos. Não é um estudo muito extenso, mas é um estudo muito profundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Altíssimo. Quando você vê a palavra falar o Altíssimo, quem de fato se refere? Refere-se a Yahweh, que habita em luz inacessível, ou está referindo a Yahshua, que habita a mais alta nuvem? Hoje nós vamos ver o que a palavra quer dizer quando fala Altíssimo. E você vai entender também o Salmo 91 na íntegra. Quando fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente Todo-Poderoso, descansará. Então nós vamos entender a palavra quando fala Altíssimo. Vamos fazer o invocar agora, irmãos, e vamos orar. Yahshua, 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 Yahshua. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Pai, gratidão eterna, Pai, por podermos te servir. Usa-nos como teu vaso, ó Pai. Que tu possa derramar o teu Espírito sobre nós, ó Pai. Colocar as tuas palavras nos nossos lábios para que possamos, com esse vídeo, chegar aos 4 cantos da terra e selar aqueles que ainda faltam para ser selados e podemos voltar para casa para poder guerrear. Sim, Pai. Ó Pai, gratidão eterna por tudo. Gratidão, ó Pai, por tudo que tu tem nos feito, ó Pai, tu tem nos revelado os teus segredos mais profundos, ó Pai. Gratidão eterna a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Amados irmãos, esse é um tema também bastante polêmico, mas nós temos que ensinar os irmãos a verdade. E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do Altíssimo. Quando as Escrituras falam a respeito do Altíssimo, quem de fato está se referindo, né? Você vai ver que quando nós temos Yahweh Altíssimo e quando fala do Altíssimo, Yahweh o Altíssimo e quando é o Altíssimo. A palavra-chave de hoje, ela faz um link maravilhoso, que Yahweh dos Exércitos deixou isso bem claro, que ele nunca perdeu o controle das Escrituras, né? Como nós vimos lá em 2 Crônicas, capítulo 24, fala dos 24 anciãos, né? Deixou claro ali, 2 Crônicas 24, né? Quando fala se levantou Mical, né? Você vê Apocalipse 12 e também link com Daniel 12, né? Quando nós falamos a respeito agora do Altíssimo, agora o Pai quis deixar isso bem claro para nós, nesse final dos tempos. A gente pega em Isaías 14, 14. Isaías 14, 14. Vamos abrir? Na tradução Almeida Corrigida Fiel, diz assim: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso. Contudo, pode ler o próximo. E contudo, foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Esse aqui é Satanás, é Lúcifer falando, sabe, irmãos? Quando nós pegamos aqui essa passagem de Isaías 14, fala a respeito da morte do rei de Babilônia, que é Satanás. Você lembra que o rei da Babilônia ali, representado aqui na terra, era Nabucodonosor, né? Que invadiu Yalxalã
ele pegou e destruiu o templo, saqueou o templo e levou os cativos ali para a Babilônia. É uma representação terrena, uma representação celestial também de Lúcifer, né? Que Lúcifer, ele também saqueou o templo celestial, né? E levou cativo aqueles que serviam no templo, que são os filhos de Yahshua, né? Tomou parte do exército celestial, e ali também você percebe que ele pega e ele aspirava, ele queria tomar o lugar do Altíssimo. Que Altíssimo? Será que ele aspirava tomar lugar de Yahweh? Nunca. Nunca. Isso é impossível. Ele querer pensar numa coisa dessa. E ele tem sabedoria. Ele não é burro, né? Ele não é burro de falar assim, eu vou tomar o lugar de Yahweh. Ele não é burro. Ele queria tomar o lugar de Yahshua. Ele queria tomar o lugar de Yahshua. Aí nós pegamos aqui, ó, Isaías 14, 14. Fala assim, ele, na sua pretensão, quem? Ele, Lúcifer. Na pretensão dele fala, subirei acima das nuvens, né? Na tradução melhor é a Almeida Corrigida Fiel, que diz assim, subirei no quê? Subirei sobre as alturas das nuvens. Sobre a altura das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por quê? Porque o link aqui, irmãos, é a nuvem. Tá entendendo? Ele está falando aqui, ficar em cima da nuvem, a mais alta nuvem do céu. Ele está fazendo um link aqui com uma nuvem. Por quê? Porque ele quer conduzir a gente lá para Apocalipse para saber quem é esse que Satanás estava querendo tomar o lugar. Nós vamos abrir agora, olha só, nós lemos aqui Isaías 14, 14. Agora nós vamos abrir Apocalipse 14, 14. Será que é coincidência? Será que é coincidência, irmão? Não, não é coincidência. É Yahweh no controle. Então, Isaías 14, 14. Satanás dizendo, eu vou subir acima das nuvens, ficar ali, ó, nas nuvens, na mais alta nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora nós vamos ver que Altíssimo é esse. Vamos lá, Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14 diz assim, ó. Depois disso, olhei. Havia uma nuvem branca. E sobre a nuvem, alguém sentado semelhante ao filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Aqui mostrando semelhante ao filho do homem, que é Yahshua. Olha só, irmãos, veja bem. Você acha que Apocalipse 14, 14, com o link de Isaías 14, 14, isso aqui aconteceu assim, de forma coincidente? Não. Yahweh, ele queria mostrar aqui para nós, irmãos. Veja bem. Satanás, ele fala assim, olha, eu vou subir na mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Agora a gente abre Apocalipse 14, 14. Fala assim, eu vi um como filho do homem, assentado sobre a nuvem. Ele tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada. Quem que é esse aqui, irmãos? É Yahweh. Você acha que é Yahweh? Não, não é Yahweh. Por que não é Yahweh? Porque Yahweh habita numa luz inacessível, que homem algum viu e nem pode ver. É inacessível, que não tem como ir. Que não tem como, não se chega lá. Então, quando nós vemos no templo celestial, que é o Monte Sião, ali no Monte Sião, Yahweh desce. Yahweh desce, fica ali um tempo, e depois ele volta para a luz inacessível. Entende? Ele não fica ali direto, não. Ele vem, repousa, dá as ordens, aquele momento ali há silêncio no céu, ninguém fala, todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo mesmo, tem medo e temor. Todo mundo fica caladinho. E ali fica ouvindo as ordens de Yahweh. E depois que Yahweh concluiu, ele volta para a luz inacessível. Agora, especificamente, quando está falando de nuvem, não está falando de templo celestial.
Quando está falando de nuvem, está falando de lugares celestiais. Lugares celestiais, tá? Quando nós pegamos lá, Yau criou, através de Yausha, o quê? O céu e a terra. O céu e a terra. Então, existe a terra, é esse local onde nós estamos. E o céu, quando está referindo céu e fala de nuvem, está referindo os lugares celestiais. Tá? Por isso que é uma representação. O que você olha para o céu, você vê? Nuvem, não é? Você olha para o céu, você vê nuvem. Ali está uma representação de falar assim, estou falando de lugar celestial. Então, quando fala de nuvem, está falando de lugar celestial. E o lugar celestial também é Yau criou, entendeu? Igual fala, criou o céu e a terra. Então, quando ele está falando criou o céu, é também um lugar criado. Não é o lugar que Yau habita, porque é um lugar que Yau criou. Então, Yau pode habitar um lugar que ele criou? Não. Ele habita num lugar inacessível, um lugar superior, tá, irmãos? É só para você entender isso. Então, quando está fazendo um link de Isaías 14:14 e Apocalipse 14:14, está mostrando quem Satanás está querendo destronar. Quem Satanás está querendo destronar? Ele fala assim, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Quero ser semelhante ao Altíssimo, ou seja, eu quero ocupar o lugar de Yausha. Porque aqui no Apocalipse 14:14 está mostrando que Yausha habita uma nuvem, sentado numa nuvem. E ele tem o quê? Uma coroa na cabeça. Quer dizer, ele reina sobre os lugares celestiais. Então, quando ele fala, subirei mais alta nuvem, ele está falando assim, serei semelhante ao Altíssimo. Ele não está falando semelhante a Yau. Ele está falando semelhante a Yausha. Ele quer o reinado de Yausha. Ele quer o reinado de Yausha. Ele quer sentar no trono que Yausha tem. Entende? Então, quando nós falamos a respeito de Mical, nós falamos de Mical, não é Yausha. E quando falamos de Mical, fala assim, aquele que é semelhante ao Altíssimo. Está falando assim, aquele que é semelhante a Yausha. E não aquele que é semelhante o Todo-Poderoso Yau. Por quê? Porque nós desvendamos aqui quem que é o Altíssimo que Satanás está se referindo. Nós desvendamos na palavra que Isaías 14:14 está fazendo link com Apocalipse 14:14, mostrando que Satanás quer ocupar o trono de Yausha, e ele chama Yausha de Altíssimo. E Mical significa aquele que é como o Altíssimo, é aquele que é como Yausha. Por isso que Lúcifer tem um filho. Lúcifer tem um filho. Como é que chama o filho de Lúcifer? Emanuel. É um querubim também. Lúcifer é um querubim e Emanuel é um querubim. Tá? Ambos são querubins. Tá? E o que acontece? Ele quer, Lúcifer, ele quer habitar os lugares celestiais. Ele quer o trono. Ele quer o trono. Quer reinar os lugares ele quer celestiais. Ele quer reinar ali nos lugares celestiais. E Emanuel, ele quer reinar onde? Na terra. Na terra. Entendeu? Emanuel quer reinar na terra, porque o pai dele quer reinar no céu. Ele quer, mas não vai conseguir. É pretensão, né? É pretensão. É a pretensão também de Emanuel. Vai reinar durante um pouquinho de tempo e vai ser destruído. Então, quando nós vemos isso, é a representação de quê? A representação de Yausha reinando nos lugares celestiais na mais alta nuvem, e o filho de Yausha, Mical, reinando na terra, no trono de Davi. No trono de Davi. Por isso que Satanás, ele quer o trono de Yausha nas nuvens e o filho dele reinar sobre a terra. Quando nós vemos que a gente fez o estudo Mical, ele vem com seu exército selar o quê? A mensagem Yausha Pai na testa dos 144 mil. Ele vem à terra selar na testa Yausha Pai dos 144 mil. Por que você acha que o Emanuel quer selar também?
Ele quer colocar uma marca. Ele é usurpador. Ele é usurpador, ele quer imitar. E ele quer colocar uma marca onde? Na testa ou na mão direita. Percebe? Tudo querendo imitar. Você viu ali, Lúcifer fala assim, vou subir a mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. Quer imitar Yahshua. Agora Emanuel quer imitar quem? Mical. Falando assim, olha, eu vou selar também. Mical selou aqueles que vão ser arrebatados. E eu também quero selar. Viu? Aí é aquela situação de querer tomar o que não é dele. Quando fala a Mical, aquele que é semelhante ao Altíssimo, está falando do filho de Yahshua que é semelhante ao seu pai Yahshua. E é ele que vai reinar na terra durante 1000 anos. Por isso que Satanás quer fazer a mesma coisa, quer reinar no céu e o filho dele, que é o Emanuel, reinar na terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a mensagem, irmãos, ela precisa ser reconstruída, tá? A mensagem precisa ser reconstruída. Por quê? Porque sempre foi ensinado errado, até chegar a Filadélfia. Filadélfia chega trazendo a verdade para os irmãos, para que os irmãos entendam as verdades, tá? Antes, como nós já falamos, Daniel, lá em Apocalipse, Daniel 12, fala que, Daniel, sela o livro. E o entendimento só vem agora porque Filadélfia recebeu a chave para abrir o entendimento das Escrituras. Só por isso. Quando você tenta abrir, arrombar, você não vai conseguir arrombar. Você vai fazer interpretações totalmente equivocadas e não é a interpretação correta. Porque, como o irmão Shaul já leu, existe só uma interpretação. Entendeu? Só uma interpretação, que é aquela que foi destinada, aquela que foi feita por objetivo do entendimento. É uma. Então não existe particular interpretação. Entendeu? Não há particular interpretação. Não funciona. E nós temos visto milhares e milhares de interpretações. E são particulares interpretações. Somente Filadélfia, que recebeu a chave para abrir o cadeado, no final dos tempos, que traz a verdadeira interpretação das Escrituras. Então, eu queria trazer isso para os irmãos, mais um pouquinho a respeito do quem se refere o Altíssimo. Quem se refere ao Altíssimo? Quando fala de Yau, ele é Yau Altíssimo, acima de Yahshua. Acima de Yahshua. E olha, eu falo assim com o irmão, não vem falar, ser boca de Satanás, não. Falar que a gente está falando que Yahshua está acima de Yau. Tem muito boca de Satanás aí falando. Nós estamos falando aqui Yahshua, é chamado Yahshua, é chamado de Altíssimo, porque ele reina sobre os lugares celestiais. Mas acima de tudo é Yau. Acima de tudo é Yau. E quando vai se referir Yau Altíssimo, fala Yau Altíssimo. Você pode ver, Yau Altíssimo. Quando está falando de Yahshua, está falando de Altíssimo. E aqui o Pai deixou claro para você nesses dois links, Isaías 14:14 e Apocalipse 14:14, para você saber quem que é o Altíssimo que Satanás está referindo, que ele quer tomar o trono. Ele quer tomar o trono de Yau? Jamais. Jamais. Ele sabe que não tem nem chance de olhar para Yau. Não, ele está querendo tomar o trono de Yahshua, e ele refere-se a Yahshua como o Altíssimo de Yau. Entendeu? Yau o sobreexaltou, colocando ele no lugar alto, irmão. E isso fique claro, tá? E como nós vimos também, que Mical é um filho de Yahshua, é um filho primogênito de Yahshua. E esse filho primogênito de Yahshua é a semelhança do Altíssimo. Qual? Altíssimo Yau? Não, o Altíssimo Yahshua. E ele está sendo definido porque Yau queria também exaltá-lo, colocar ele sendo o quê? Rei da terra.
e colocou Yahshua como rei do céu. Entenderam? Só que como Satanás, que é imitador, quer fazer o quê? Quer ser rei do céu e Emanuel, seu filho, rei da terra. É só para vocês entenderem. Outra coisa, agora vocês vão ter o entendimento que eu tinha falado com os irmãos a respeito do Salmo 91. Você leu e nunca entendeu. Você leu, nunca entendeu. Agora você vai entender. É o Salmo 91. Vamos ler os 2 primeiros versículos, irmão. Salmo 91 diz assim, ó, versículo 1. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita na sombra do Onipotente, dizendo a Ial, meu abrigo, a minha fortaleza, o meu Ial em que confio. Olha só, quando ele está falando aqui o Altíssimo, ele está falando de Yahshua. Aquele que habita no esconderijo de Yahshua descansa à sombra do Onipotente, porque o Onipotente é o Todo-Poderoso Yahweh. Entendeu? O Todo-Poderoso Yahweh. E quando ele fala descansa à sombra, porque Yahweh está lá em cima. A sombra dele reflete sobre este. Entendeu? Reflete sobre este. Ou seja, se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, no esconderijo de Yahshua, a sombra do Onipotente, a sombra dele te protege. A sombra do Todo-Poderoso te protege. Mas para isso você tem que se habitar no esconderijo do Altíssimo Yahshua. Entendeu, irmão? É isso que eu queria trazer também para vocês, para você entender quando está falando de 2 personagens. Está falando o Altíssimo no Salmo 91 e está falando o Todo-Poderoso, o Supremo. Entendeu? E ali Davi, que era profeta, ele deixa claro que a sombra, quer dizer, para ser a sombra dele, ele tem que estar muito acima, muito mais elevado. Tá certo, amados? Eu queria falar um pouquinho a respeito disso, por quê? Porque eu tenho visto muitos Yaldins que desprezam Yahshua. Tá? Desprezam Yahshua. E aqui está falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é Yahshua. Ou seja, é Yahshua que protege. É Yahshua que protege. Se você despreza aquele que te protege, você está frito. Você está desprezando aquele que te protege. Você está frito. Então, uma sugestão minha, quando a gente pega e fala assim, olha, irmãos, nós temos que fazer um invocar, né? Temos que invocar e para isso temos que falar a palavra lá que Shaul Paulo nos ensina. Existe somente um mediador, né? Então, se ele é mediador, ele tem que estar no meio, entre Yahweh e os homens. Mediador que está no meio, entre Yahweh e os homens. Aí ele fala, não, tem que invocar Yahweh. E deixa Yahshua por último. Então, eu falo assim com você, você não está escondendo no esconderijo do Altíssimo Yahshua. Você não está. Você está achando que Yahweh vai te receber? Você está achando que Yahweh vai te receber você desprezando o filho dele? O filho amado, o filho único, no qual foi dado a ele toda a primazia de todas as coisas. Você acha que Yahweh vai te receber você desprezando o filho dele? Você despreza o filho dele, você despreza uma parte dele, né? Com certeza. Então, se você desprezar o filho amado, obediente, aquele que Yahweh tem todo ali o cuidado, o carinho, o orgulho, você despreza o filho, achando que Yahweh vai te receber, você está louco, louco. Então, um conselho meu, vai habitar no esconderijo do Altíssimo Yahshua, para que Yahweh possa cobrir você com a sombra dele. É uma orientação para você, tá, irmão? E nós vamos também encerrando. Esse vídeo é um vídeo pequeno, é um vídeo que a gente queria mostrar para os irmãos que quando a palavra está falando o Altíssimo Yahweh, ele fala Altíssimo Yahweh. Quando ele está falando Altíssimo, ele está referindo a Yahshua, tá? Yahshua, o Pai teve toda a alegria de sobre-exaltá-lo.
sobre-exaltá-lo. Foi um filho fiel a ele, né? É um filho fiel e um filho que não é usurpador, né? Ele não quis usurpar nada de Ial. E é por isso que Ial o sobre-exaltou. E ele quer que tudo esteja submisso a ele, a Ialcha. Por isso falou o Altíssimo no céu. O Altíssimo no céu, que Satanás tanto deseja ocupar ali o espaço. Mas como você lendo ali Isaías 14, ele fala 14, 14 e 15, ele fala assim, você queria ser, mas agora você vai ser precipitado aqui para o abismo. Né? Você almejava coisa grande, né? Mas, no entanto, foi derrubado no mais profundo abismo. Você queria habitar o lugar mais alto do céu, no entanto, está sendo precipitado ao lugar mais profundo do abismo. Ele tinha inveja de Ialcha, né? Muita inveja, né? Você vê que é muito invejoso. Então, um conselho meu, não seja invejoso, irmãos. Não seja invejoso, não. Vai fazer a sua obra naquilo que você foi chamado, entendeu? E uma coisa eu falo com vocês, irmãos, presta atenção, esse é um tempo da verdade. Aquele que despreza a verdade é estulto, como diz a palavra. Aquele que despreza a verdade é estulto, é louco. Fugiu dele a razão. Então, não despreze Filadélfia. Filadélfia veio aqui à terra para poder te ajudar e te orientar. E vai te ajudar a orientar se você quiser essa ajuda dela. Mas para isso você tem que ouvir a mensagem de Filadélfia, você tem que buscar nas Escrituras e você tem que o quê? Você tem que agora, irmãos, tomar um partido para o lado de Filadélfia, tá? Toma um partido por Filadélfia. Como nós vimos a história ali de Saul e a história de Davi. A cada dia se somava o número daqueles que optavam por Davi. E a palavra também se cumpre ali em Atos dos Apóstolos. Para a gente encerrar, vamos abrir Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, vamos lá. Atos 2, versículo 46, diz assim: dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam pão pelas casas, tomando um alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Ial, e gozavam da simpatia do teu povo, de todo o povo. O mestre acrescentava cada dia o seu número do que seriam salvos. Viu, meus irmãos? A cada dia estava sendo acrescentado ali ao exército. Como nós já vimos ali, aquele ali é um exército que foi levantado ali atrás, que parte dos 144 mil já foram contados ali na era de Esmirna. E para a gente poder ver esse detalhe, abra também em Daniel 12. Vamos lá. Pode ler, irmão. Daniel 12, versículo 1. Neste tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Viu aqui? Ele é o general. Ele se conserva junto dos filhos do seu povo. Ele desce e o seu exército desce com ele. Ele se conserva junto. E esse é o modelo que Ial definiu, um modelo de igreja, irmãos. É um modelo de igreja. É um modelo que os irmãos se reúnem e eles estão unânimes, juntos, como aconteceu na era de Esmirna em Atos 2,46. Agora mostra aqui também na era de Filadélfia. Filadélfia restaurou o modelo de igreja. Eles são unânimes, eles andam juntos, eles se ajudam, eles são um exército, tá? Esse é o modelo que agrada a Ial. E é por isso que nós precisamos nos reunir como igreja, tá, irmãos? Eu quero também dizer para os irmãos, quando nós Filadélfia somos Ialdins, tá? Nós Filadélfia somos Ialdins. Por quê? Porque Ialcha era Ialdim e nós somos. E é por isso que nós vemos ali, até muitas vezes em algumas passagens que estão entre parênteses, mas você vê que o contexto é exato. Ele diz para Filadélfia que é Ialdim. Filadélfia é Ialdim. E ele fala assim, olha, eu vou fazer com que estes
das sinagogas de Satanás, e ali a gente entende ali que foi até acrescentado, mas foi muito bem acrescentado, que fala assim, esses que se dizem Ialdins e não são, mas mentem, que venham prostrar os teus pés. Ou seja, os falsos Ialdins, porque Filadélfia é os verdadeiros Ialdins. E esses que perseguem Filadélfia são os falsos Ialdins. Eu quero deixar claro isso aqui para os irmãos, tá certo? E assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Nós vamos fazer o invocar e nós vamos, na realidade, dar graças, né? É o grato e vamos fazer também o nosso momento, o grito de guerra e de vitória, né? O grito de guerra e vitória. Quando você viu ali, quando Gideão ele cercou ali o arraial dos inimigos que tinham invadido a terra de Israel, você vê que os soldados ali dos 300, eles gritaram, né? Eles gritaram o quê? Por Ial e por Gideão. Por Ial e por Gideão. Por Ial e por Gideão. Aqui, no tempo final nosso, nós gritamos por Ial e por Ialcha. Por Ial e por Ialcha. Por Ial e por Ialcha. Porque nós vamos tomar a terra prometida que está invadida pelos nossos inimigos. Vamos tomar posse. Tá certo, amados? Então vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Vocês gostaram, irmãos, do estudo? Eu espero que sim. E eu espero que vocês entendam isso, essa mensagem. Essa mensagem, irmãos, igual eu falo com os irmãos, tem irmãos que vêm, nem ouvem a mensagem, nem ouvem o entendimento que o Pai está nos dando. E eles simplesmente entram no comentário só para falar mal da gente, criticar o nosso entendimento. E eu quero dizer para você, cuidado, eu estou te dando essa dica, cuidado. O Pai está dando para você o entendimento da verdade, e você rejeitando a verdade, quem vai te proteger? Quem vai te proteger? Então, muito cuidado, tá? Ouve a mensagem, lê, e você acha que é coincidência, Isaías 14:14 com Apocalipse 14:14 para mostrar o Altíssimo? Então, cuidado, muito cuidado com o que você vai falar. Conforme Saul se atirou sobre a própria espada, mostrando o que? Foi com as palavras dele, a própria palavra dele que matou ele. Então, muito cuidado com o que você faz. E te espero aqui na próximo estudo, conforme a vontade do Pai Yahshua. A paz de Yahshua, meus irmãos. A paz de Yahshua. Oh,